Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o José Vicente. E eu sou o Paulo Cruz Filho. Nós três somos sócios da Integral Works e nós criamos esse podcast porque nós três somos apaixonados por evolução e a gente quer te ajudar a evoluir a sua empresa através da sua evolução pessoal. Afinal de contas, é isso que a nossa abordagem, a nossa metodologia prega, certo? Evoluir pessoalmente para daí evoluir a sua empresa. Certíssimo, esse é o caminho. De dentro para fora. De dentro para fora sempre, né? Muito bem, então, doutores. A gente tá nessa série aqui sensacional, que hoje é o último capítulo da série, tá? Mas nosso podcast segue aí, bem belo e formoso. Mas essa série de 5 episódios sobre as 5 atitudes do líder integral, né? Então, a gente já falou. Vamos lembrar? Qual foi o primeiro? Propósito. Segundo, accountability. Responsabilidade incondicional em português. Isso, com Alan Costa, que foi bem legal. A gente falou sobre integridade, né? A gente falou sobre humildade, que foi muito bacana. E hoje é o dia de falar de veracidade. Veracidade, que é ser verdadeiro consigo e com os outros, enxergar a realidade tal qual ela é. E vamos discorrer muito sobre isso, que eu tenho muitas curiosidades a respeito desse conceito e do porquê que vocês escolheram isso, tá? Então, primeiro, vamos convidar as pessoas... Isso, a nos acompanharem e, principalmente, a compartilharem as suas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões e críticas, que a gente gosta muito de outras perspectivas para a gente poder construir em cima. Afinal, a abordagem integral permite isso. Trazer todas as abordagens e entender de qual nível que ela está vindo, o que ela está trazendo, né? Uhum. Então, acompanhar a gente no Instagram, @integralworks_, né? Então, seguir a gente lá, fazer esses comentários, marcar. E no YouTube, né? O podcast Liderança Integral, a gente está ali, você pode fazer seus comentários, colocar suas perguntas, que a gente está sempre olhando e comentando. Tanto aqui, quanto também em rede social, né? Perfeito. E se inscrever no YouTube, isso é muito importante, né? Já que tem gente que às vezes não se inscreve no canal e está assistindo todos os episódios. Porque se inscreva. Estamos aqui sendo usados, né? Basicamente exatamente. isso. Então, assim, importantíssimo, porque aí o YouTube entende que tem pessoas que estão, né, ali realmente fãs daquele canal, né? Uhum. Essa é a ideia de se inscrever. E não se esquecer de dar o like, né? Esse é outro ponto. Às vezes as pessoas se entusiasmam tanto com o episódio, estão assistindo, não dão like, esquecem, né? E aí pronto, deixou de dar aquela impulsionada no nosso vídeo, né? No nosso podcast, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Eu no YouTube chego dando like já. Se eu dei play, às vezes eu dou play e daqui a pouco já não vou mais ver, mas assim, se merecer o meu play, merece meu like, entendeu? Esse é o meu comportamento no YouTube. Porque o grande objetivo é ter cada vez mais pessoas conscientes e, se possível, atuando de maneira integral. Uhum. Porque daí sim a gente acredita que o mundo vai ser bem diferente. Com porque certeza. As conversas vão ser mais conscientes, toda análise, tudo vai ser diferente. Então, é muito por uma missão e propósito mesmo para a humanidade, assim, da gente ter mais pessoas conscientes do que está acontecendo com elas e com as relações que elas compartilham e também nas organizações e no planeta como um todo. Isso é muito verdade, isso é o nosso propósito com a empresa, inclusive, né? Com Exatamente. a Integral Works. Exatamente. A gente realmente tem esse desejo de fazer com que as empresas para as quais a gente atua evoluam, né? Então, isso é muito genuíno. Legal. E falando em comentários, temos comentários muito simpáticos, sempre muito carinhosos lá no nosso YouTube. E temos aqui a Maria da Paixão, que é da Prenda Shop, lá de Guarapari, do Espírito Santo. Nossa, eu dei treinamento para eles o ano passado todo. Nossa, que vida difícil, gente. Todo mês ir pra Vitória, entendeu? Ir lá pro Espírito Santo. Imagina, né? que difícil. Meu Deus, né, Luna, nossa editora de lá. Então, que delícia aquele lugar. E conheci a Maria, gerente de loja, né, de varejo. Então, olha só como o nosso podcast, de fato, ele é democrático, né, nos conhecimentos, porque ela falou o seguinte, ela deixou 2 comentários no mesmo episódio, ela falou assim, que maravilhoso esse podcast, estou aprendendo muito com vocês. Aí o segundo comentário, conheci a Sabrina em um treinamento de liderança e como foi produtivo cada aula. Quantos aprendizados. Obrigada, Sabrina. Então, fico muito grata e agora a gente tem aqui, né, os doutores aqui da teoria para nos ajudar, então isso está sendo muito engrandecedor mesmo, né? Que legal, obrigado, Maria. Legal. E o Fabrício Ferreira,
falou, que conteúdo bacana, já consumi muito sobre propósito e gostei muito da abordagem de como vocês colocaram. A gente falou de forma bem diferente mesmo, né? Um episódio que vou compartilhar com certeza. E, ótimo episódio, eu acabei de comprar o livro, viu, Sabrina? Isso ele deixou no próximo episódio. legal. Excelente, excelente. Então ele assistiu um, deixou esse comentário primeiro, aí no segundo ele, né, se convenceu, falou, opa, vou ler esse livro aí, porque deve ser coisa boa. Então, Fabrício, não esquece de fazer o teste lá dos níveis de consciência que tem a referência no livro, e se tiver dúvida, entre em contato com a gente que a gente ajuda a interpretar. Com certeza, com certeza. Tá feito. Então é isso, gente. Obrigadão aí pelos comentários. E vamos para o nosso episódio, né? Bom, veracidade. Então, a primeira dúvida que eu tenho, gente, é o seguinte: vocês escolheram essa palavra para falar no livro, né? Veracidade. Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer aqui, fazer um esclarecimento acadêmico que eu acho que é legal. Quando eu chamo eles de doutores, né? Eu digo, doutores e tal. Eles dois têm PhD, que na verdade é o doutorado internacional, né? Que é esse título de fora. Só que acho que é legal a gente fazer esse esclarecimento, que é o seguinte. Quando você faz uma pós-graduação, você aprende mais aprofundadamente sobre um assunto. Quando você faz um mestrado, você pesquisa mais aprofundadamente sobre um assunto. Então, você faz tipo uma pesquisa científica mesmo, né? Super mais complexa. Quando você faz um doutorado, você cria um assunto, né? Você cria uma teoria. Então, por isso que é tão bacana, né? O fato de vocês terem o livro porque, assim, eles estão, de fato, muito aptos para construir uma teoria, né? Inclusive com a chancela acadêmica. Hoje em dia a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? Muita gente cria método. Eu mesma tenho o meu método de treinamento, Vendedor Estrela, né? Então os métodos que são criados, todo mundo tem esse direito, né? Ainda mais hoje que todo mundo tem voz. Eu tenho o meu método Vendedor Estrela, que eu já apliquei em várias empresas, né? Só que ele não tem essa chancela acadêmica, que é o caso de vocês, né? Então, esse livro aqui, ele tem esse peso. Tudo isso para dizer o seguinte, quando vocês escolheram, para 5 atitudes do líder integral, a veracidade, primeiro, por que vocês escolheram esse termo e não, assim, honestidade, sinceridade, que parece que é tudo muito parecido, né? Então, assim, a pergunta é profunda do conceito porque vocês pesquisaram muito para construir isso, né? Então, me contem. Cara, legal. Eu acho que, de repente, se a gente fosse usar um desses outros termos, né, que a Sabrina colocou, teria que ter um alto na frente, né? Teria que ter um alto honestidade, alto sinceridade, né? Porque o foco principal... Já entendi. O foco principal, talvez a veracidade das atitudes todas, ela seja aquela que tenha mais a ver com a atitude de nós com nós mesmos. Né? Talvez seja a que tenha mais essa questão de uma relação, né, consigo próprio. É uma atitude, mas ela não é apenas um comportamento, né? Exatamente. Ela tem que... Exatamente. Ela bem colocado. Talvez seja aquela atitude que você consegue enxergar menos um comportamento diretamente ligado a ela. Boa. Exatamente. Porque, na verdade, o que ela vai fazer é que mude todos os seus comportamentos, né, ligados às outras atitudes, né, que mude tudo de uma maneira bastante consistente. Então, a veracidade foi muito nesse sentido. A gente pensou... Na verdade, essas atitudes foram surgindo à medida que a gente foi trabalhando com lideranças. E justamente trabalhando... Da experiência, não só da pesquisa, né? Exatamente. Trabalhando com lideranças e principalmente desenvolvendo lógicas de ação, né? Levando para a liderança a questão da evolução. E aí a gente percebe claramente, né, que chega num ponto que essa evolução demanda uma dose, vamos colocar assim, a gente brinca muito, né, que a veracidade é meio que a porta de entrada para você estabilizar a lógica de ação lá do transforming ou integrativo, né, que seria, vamos colocar assim, a primeira lógica de ação de segunda camada para vários autores. Ou a primeira lógica de ação, entre aspas, integral, né? Efetivamente integral, um pensamento integral. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque ela realmente trabalha nesse sentido. Né? Ela realmente trabalha no sentido de você conseguir desenvolver uma forma de pensar integrativa, uma forma de pensar
vamos colocar assim, a gente diz que é uma forma de pensar autotransformadora. Né? E depois a gente pode entender um pouquinho o porquê do autotransformador. Mas, pô, os outros não conseguem ser autotransformadores? Não, todo mundo, toda lógica de ação, todo mundo que está trabalhando em qualquer lógica de ação consegue fazer processos de autotransformação. Mas, primeiro, né, você saber que aspectos seus precisam de transformação, né? E, consequentemente, conseguir fazer essa transformação em você e conseguir levar essa transformação para as organizações, isso demanda veracidade, demanda muita veracidade. E o ponto de partida que eu vejo para a gente começar a falar em veracidade, a palavra-chave é aceitação. Boa. A palavra-chave é aceitação. Eu acho que ela é o ponto de partida fundamental para a gente começar a falar de veracidade. Nossa, que sintonia, porque é bem o que eu tô lendo aqui, que é bem o ponto da aceitação. Sempre. Primeiro que vocês falam aqui, né, que agir com veracidade significa ser sincero consigo mesmo e com os outros. O ponto de partida para a veracidade é a aceitação da realidade como ela é. Aí vocês falam aqui... aceitar as coisas como elas são não é conformismo, muito pelo contrário. Se eu não alcancei uma meta, eu não alcancei a meta e pronto. Não há mais nada a fazer em relação a tal meta. O prazo para o seu alcance já se esgotou. Nada do que eu realize agora fará com que eu consiga alcançá-la. Eu devo, portanto, aceitar que não a alcancei, eliminando da minha mente todas as desculpas e justificativas para o fato de eu não ter conseguido atingi-la. Porque, aí isso é genial, enquanto eu estiver retornando constantemente à questão da meta e do porquê que eu não consegui batê-la, eu não estarei livre para buscar melhorar aquilo que é necessário a fim de alcançar o resultado final. Exato. Eu acho que essa... A aceitação faz com que você dê o próximo passo. Isso, e eu vou complementar o que você falou para depois jogar a bola para você de novo, porque é o seguinte, nessa atitude da veracidade, o que você faz? Você começa a desconstruir as verdades nas quais você se baseia, mesmo que elas sejam de alto nível de complexidade. Meu Deus, que desafiador isso, Paulo. Ou seja, eu já tô enxergando a realidade, eu tô enxergando o outro, eu já tô atuando ligado ao meu propósito, assumindo as responsabilidades, já tô atuando baseado nos meus valores, com integridade, tô sendo humilde o suficiente para entender isso e para me abrir para novas perspectivas, mas mesmo assim, isso é uma verdade construída por mim, é uma forma de atuação que eu tô atuando. E eu ainda posso ter áreas em que eu ainda não estou enxergando algumas questões. Então, ou que eu estou criando padrões de pensamento ou hábitos. Então, a veracidade tem a ver com fazer essa desconstrução do meu momento atual. Por mais evoluído que eu sinta que eu esteja. Que legal. Sempre tem esse patamar. Então, ela realmente é como se ela fosse uma nova atitude para uma nova camada de atitudes, né? Perfeito. Talvez aqui daí vem um second tier, uma segunda camada de atitudes, porque ela chega ali no limiar ali, né? Perfeito, faz todo sentido. Da construção da realidade. Faz todo sentido. E eu vejo assim que essa questão da aceitação, né, tem muito a ver com a gente, de alguma maneira, aceitar a realidade e perceber as histórias. Isso, Eu acho que esse é um ponto. Né? O que, nessa questão que a gente está trabalhando aqui, o que é realidade e o que é história? O que é uma história, às vezes uma história super complexa que eu estou contando, né, que não é exatamente realidade. Então, esse ponto é muito importante dentro da questão da veracidade. A gente conseguir jogar, eu não digo nem jogar por terra nossas histórias, mas a gente conseguir questioná-las. A gente conseguir perceber o que tem de história numa questão, num problema, e conseguir separar. Exatamente. Você sempre traz o exemplo do carro. Eu acho que ele ajuda o exemplo do carro, né? Mas pegar uma coisa simples, né? Que é uma batida de carro. Né? Você vai falar assim, puta, um cara já bateu de carro um monte de vezes. Eu já tive várias pequenas batidas e a maioria delas
foi por um mesmo motivo. Eu me distraí Uhum. com alguma coisa, né? Eu me distraí no volante com alguma coisa. E normalmente quando isso acontece, o que as pessoas em geral... eu estava lembrando da última, né? Que eu estava saindo do clube, eu tinha acabado de treinar e estava indo para uma reunião, né, com um bando de coordenadores me esperando na reunião, na FAI na época, e saí do clube, estava meio atrasado, e aí fui comer uma maçã, né? E aí eu estava na garagem do clube, ainda dei a primeira mordida da maçã, botei a maçã no console do carro, né? E na hora que o carro parou no sinal, eu falei, putz, ao mesmo tempo eu fui lá, olhei a maçã, peguei a maçã e na hora abri o sinal. E na hora que eu peguei a maçã e abri o sinal, eu pronto, né? Tirei o pé do freio, né? E fui olhar a maçã para comer. Naquele tempo, todo mundo parou na frente, porque tava fechado o cruzamento. E aí eu entrei, né, no carro que estava na frente. E aí o que acontece? Normalmente, quando acontece uma coisa como essa, você começa histórias, né? Então, assim, você começa a revisitar a batida o tempo inteiro, falar, mas que coisa imbecil, como é que eu fui bater? Porque eu fui olhar para uma maçã que estava dentro do carro. Assim, é uma coisa ridícula, porque como é que foi acontecer isso? E aí, quando você se percebe, você está simplesmente voltando àquela história, por que olhou para a maçã, e tentando, como se fosse possível, né, você, de alguma maneira, evitar que o carro bata. Só que já bateu. Já bateu. A batida já aconteceu. Então você está gastando uma energia cerebral, uma grande energia cerebral, com algo que simplesmente não pode ser mais mudado. Já aconteceu. Então acho que esse é um exemplo assim, do dia a dia, do cotidiano, e vale para a batida. A batida é um momento mais de maior impacto. Vale para a meta não alcançada também. Mas né? vale para a meta não alcançada, né? Vale para qualquer coisa, vale para, né, uma briga no relacionamento, vale para uma postura que você acha que foi equivocada numa reunião. Quer dizer, não adianta, já foi. Né? Já foi, não adianta eu ficar revisitando aquela coisa. A aceitação e aí a veracidade, ela passa muito por, tá bom, ok, bati. O que eu posso fazer agora para resolver a situação? De agora em porque diante. porque o que é importante aqui é você não ficar preso nas historinhas que você conta para você. Exatamente. Né? Então, se eu não tivesse pegado uma ação, se eu não tivesse dado um pique a mais no treino, se eu não tivesse marcado essa reunião, esse horário tão próximo. Então, você fica questionando e você fica preso nas justificativas, nas historinhas que você conta. Ah, mas é sim, não tinha o que fazer, porque a reunião tinha que ser marcada mesmo. Eu não posso sacar meu treino, porque eu tenho campeonato nessa quarta. Então, você fica com aquilo tudo tentando justificar e contando histórias. E essa contação de histórias se torna um hábito. A gente está toda hora contando histórias. E aí isso acaba travando o processo. Claro, aqui a gente não está falando que quando acontece um problema, uma meta não atingida, você não tem que olhar para o que aconteceu e explorar as causas do problema. Não tem nada a ver. Claro que tem que olhar para as causas do problema e resolver o problema. Mas para aprender, né? Isso. Não para ficar Mas remoendo. é muito mais relacionado a uma questão de sentimento, de postura, de você não ficar preso, gastando sua energia nas justificativas. Mas em resolver o fato. Aí sim. Aí você vai analisar o que aconteceu. Exatamente. Mas não ficar contando historinha, né? Exatamente, perfeito, Legal. perfeito. Esses exemplos, esse exemplo que você deu, e né, a gente tem a tendência de dar exemplo de ficar contando história e se culpando. Então, quando você fala, né, eu não acredito, que coisa, porque eu fui olhar a maçã e tal. Mas vamos lembrar que existem outras camadas, né, outros níveis de consciência que eles não vão se culpar, eles vão culpar o terceiro. Eles vão culpar, como que o cara me freia sendo que o sinal tá aberto, né? Como que a minha equipe não bateu a meta? Eu ensinei tudo, né? Então assim, tem essa diferença também, né? Tem gente que vai estar um passo atrás ainda. Além de ficar contando história, vai ficar contando história que responsabiliza os outros e que não se responsabiliza. Perfeito. E né? por isso que a gente fala que a veracidade ela tem muito a ver como sendo o último trabalho a ser feito. Quando a gente fala de atitude, do líder integral. Ou seja, eu já trabalhei muito propósito, tenho claro o meu propósito, muito claramente, ao longo da minha jornada, eu estou fazendo escolhas alinhadas ao meu propósito.
Eu atuo com accountability, eu lembro toda hora de ser responsável, eu fujo né, de dar desculpas, né, e frequentemente peço desculpas pelos meus erros, e assim por diante, atuo de acordo com meus valores, já estou habituado com isso, já desenvolvi uma escuta. Então, assim, já estou praticando as outras 4 atitudes. Aí entra a hora da veracidade entrar em campo, né, quando eu já tenho as outras 4 atitudes, porque aí faz sentido eu falar em veracidade. Né? Senão, quando a gente for ver, todas as questões de veracidade vão cair em outras atitudes anteriores, na verdade. Com Elas certeza. acabam caindo em atitudes anteriores. A veracidade vai estar muito a ver com você admitir ali coisas como não sei, errei, né? Enfim, eu não tô bem, né? E é muito difícil a pessoa que está na posição de liderança entender que ela pode ter essa atitude, né? Que isso também é veracidade. Sim. E tem uma coisa que eu acho que assim, talvez seja o grande conceito quando a gente fala de veracidade, né? Eu acho que assim, o grande conceito e aí vamos, né, entrar aqui um pouquinho de filosofia, né? Adoro. O grande conceito eu devo ter claro aquelas coisas que eu tenho controle e as coisas sobre as quais eu não tenho controle. E a veracidade passa totalmente por isso. Ou seja, se tem coisas que eu não tenho controle, eu não tenho por que gastar energia com essas coisas. Por que empenhar, né, qualquer tipo de esforço mental, físico? Se eu não tenho controle sobre o resultado, então deixa a coisa lá. Tá certo? Então eu acho que esse é um ponto fundamental. Você conseguir separar o que você controla e aquilo que você não controla. Né, tem uma frase que é atribuída, não sei, acho que é não sei se é algum santo, não lembro exatamente, que é aquela coisa, né? Deus me dê força, né, para conseguir enfrentar aquelas coisas, né, que eu tenho controle, e me dê a capacidade de abrir mão daquelas que eu não tenho controle. E acho sabedoria. Que eu acho que atribuem a Santo Agostinho, né? Atribuem a Santo Agostinho. E sabedoria para distinguir essas coisas. Né? Então, assim, sabedoria para saber a diferença, assim, quais são as coisas que eu tenho controle, né? E as que eu não tenho controle. Né? Então, acho que esse é um ponto super relevante. Ou seja, mais uma vez, autoconhecimento é a base para isso, né? Porque tem a ver com essa coerência interna do líder, né? Aqui até tem uma frase bacana aqui. Veracidade não é apenas dizer a verdade, é viver em verdade, integrando pensamentos, palavras e ações. É a coerência entre o que se sente, se pensa, se fala e se faz. Perfeito, né? E sempre lembrando que todos nós só temos uma parcela da verdade. Exatamente. Então, mesmo a tua interpretação do que você considera como verdade, né? E aí a humildade também se torna um elemento essencial, por isso que você explicou essa escala. Eu preciso entender que eu tô vendo só uma parcela da verdade, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho que me abrir justamente para várias possibilidades de explicarem essa verdade, né? Porque ela é multidimensional mesmo. Sim. Gente, trazendo bem para a realidade de liderança aqui, como que a veracidade se expressa em decisões e momentos difíceis, como dar um feedback, demitir alguém, reconhecer um erro? Pergunta boa, né? Legal. Pergunta excelente. Excelente. E é interessante, né? Eu falei que ia falar de filosofia e acabei não falando. Boa. Né? E é muito interessante, porque talvez muito dos conceitos, ou esse principal conceito que eu até falei aqui, essa frase atribuída a Santo Agostinho, mas na verdade a essência dela tem a ver com o estoicismo. Né? Que hoje é uma filosofia que muitas pessoas estão trazendo ela está ficando na moda de novo, né? Eu acho que no passado o estoicismo ele caiu meio que em esquecimento. Sem dúvida, quando a gente estuda, as pessoas que mais estudaram filosofia ainda no século XX, no final do século XX, talvez o estoicismo era meio que deixado de lado.
E hoje a gente percebe que você entra no YouTube lá, a quantidade de vídeos falando super sobre na moda. estoicismo. E tá na moda no ambiente corporativo de liderança, inclusive. Exatamente. Que bom, né? E é por isso que Achou eu ia fazer a Acho conexão. legal explicar o que é o estoicismo para quem nunca é verdade. É por isso que eu ia Verdade. fazer essa conexão, né? O estoicismo é uma filosofia lá da Grécia, da Roma antiga, né? E o principal, o fundamento principal do estoicismo é a questão do controle, né? É a questão de você não investir energia, não se preocupar com aquilo que você não pode controlar, né? Todo o meu foco da minha atenção, do meu processo de tomada de decisão, do meu aprendizado, vai para aquilo que eu consigo controlar e deixa de lado as questões, né, que eu não consigo controlar. Esse é um dos preceitos, né, do estoicismo, mas talvez é aquele que hoje é mais trazido, né, para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia das empresas, principalmente. Hoje, no ambiente complexo em que a gente vive nas empresas, e a gente ainda tem aquele histórico, né, de querer, do comando e controle, de você querer, putz, não, cara, eu tenho que bater a meta. Não, cara, você não tem nenhum controle sobre a meta. As pessoas têm que... Isso é uma coisa fundamental no dia a dia, né? As pessoas falam assim, não, como que eu não tenho controle sobre... Não tem. Você tem que admitir isso. Você não tem controle, você tem influência sobre a meta, tá certo? Você pode fazer tudo certo, da melhor forma possível. O teu time pode fazer tudo certo. E aí vem um cataclisma global, uma outra epidemia e pronto, acabou a tua meta, foi pro saco. Né? E aí, então, assim, você não tem controle total sobre a tua meta. Esse é um ponto super importante que as pessoas em geral falam, não, isso aqui só está sob meu controle. Não está, não. Não está, não. E esse é um ponto fundamental. Está sob a sua influência. Está sob a sua influência. Mas não o controle total. Exatamente, Boa. exatamente. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho, né, em outras filosofias que falam muito dessa questão de você focar no processo, né, focar em tudo aquilo que você pode fazer para atingir o resultado que você deseja, e tá certo, mas ao mesmo tempo abrir mão desse resultado. Porque quando a gente se concentra no resultado, a tendência é a gente acabar chegando lá por um caminho que não é dos mais adequados, se chegar, né? Até porque o resultado, como ele é visto nesse momento atual agora que a gente monta, ele tem uma característica, uma definição. Só que com o andar das coisas, ainda mais num mundo altamente complexo e veloz como a gente está, a tendência que o resultado ideal, como foi desenhado, mude porque as circunstâncias mudaram, é enorme. Exatamente. Na verdade, é quase uma certeza, né? Então, se você se mantém fixo naquilo, né? Claro, mas eu posso alterar o meu resultado desejado. Só que é um pouquinho mais do que isso. Não é só você... Porque você não tem o controle sobre todas as situações. Exatamente isso. Exatamente, todos os inputs. Exatamente. E aí, se você se fecha para querer controlar, você se fecha exatamente para essa questão do que está emergindo naquele momento de novo. Né? Então, isso é bem importante mesmo. Bem, só quis reforçar aqui, porque na prática isso é uma mudança radical em termos de você fazer a gestão de uma empresa. Radical e de estratégia. E aí a Sabrina perguntou, né, da questão do dia a dia, do feedback. Do feedback, do momento de demissão e tal. Como usar essa veracidade. Né? Exatamente. Aí eu acho que entra muito claramente essa questão da aceitação, primeiro, do que aconteceu, acabou. Né? E o que eu posso controlar aqui, né? Nesse momento aqui que eu vou fazer, o que está sob o meu controle e o que não está. Então, por exemplo, né, tomamos uma decisão, né, de fazer uma rescisão com uma pessoa, né, então eu vou ter que demitir uma pessoa. Cara, a decisão de demitir já está tomada, né? Então, assim, a demissão, vamos lá, a demissão já está feita. Sim, né? Só precisa ser comunicada agora. Exatamente, ela tem que ser comunicada. Agora, a maneira como eu vou fazer esse comunicado, eu tenho controle sobre ela. Eu tenho total controle sobre a maneira como eu vou fazer esse comunicado. E aí sim, eu posso me colocar vulnerável na situação, né? Eu posso assumir eventuais questões, né, que eu, ao longo do processo, possa ter contribuído para a situação que acabou gerando aquela demissão. Né? Então, assim, para mim, assim, eu né, ao longo da minha trajetória como líder,
no início da minha carreira, era a coisa que eu mais odiava, era fazer demissões, né? Quando eu estava no mercado corporativo, né? Era uma verdadeira tortura para mim fazer uma demissão. E aí eu comecei a perceber por que acontecia aquilo. Percebi mais tarde, né? Percebi mais na carreira acadêmica, aí como coordenador e depois como diretor. Eu percebi mais tarde por que era. Por que era uma tortura. E era uma tortura porque naquele momento da demissão eu percebia tudo aquilo que eu poderia ter feito para evitar aquele momento. Olha só. Perfeito. Né? Naquele momento, somente naquele momento, eu acabei percebendo. E aí virava uma tortura. Culpa, né? Não uma tortura, porque uma tortura é uma autotortura. Porque eu falava assim, gente, eu não acredito. Eu começava a ver assim, putz, se eu tivesse falado isso para aquela pessoa naquele momento, se eu tivesse dado mais feedback para ela, se eu tivesse feito mais isso. E veja, historinha. Se a gente age com veracidade, já não faz sentido aquilo ali. O que faz muito sentido nesse momento, me desculpa se eu não fui mais claro nos momentos em que eu poderia ter sido contigo para evitar o que acabou acontecendo. Né? Então eu tô saindo da historinha e da tortura, né, para uma coisa muito sincera e pela qual eu tenho total controle. Olha, eu devo ter falhado, sim, e de alguma maneira eu contribuí para que você acabasse, né, chegando nessa situação. Me desculpa. E aí entra o nível mais elevado, mas se você constrói uma cultura de veracidade, que aí, pensa, você tem que ter a cultura dos outros níveis. Subimos o nível dessa empresa, hein? Maravilhoso. Mas ter uma cultura de veracidade, esse tipo de situação não acontece, porque a própria demissão, ou seja, o desligamento de uma pessoa à empresa, ou da empresa à pessoa, vai ser um processo natural. Vai estar evidente que os dois não evoluem juntos. Porque o processo todo de conversa e discussão sobre isso já aconteceu. Então, acaba sendo natural, né? E eu tive a oportunidade em vários momentos, principalmente numa das minhas empresas, lá na WeFlow, de ter desligamentos em momentos que eram assim. Porque simplesmente já, depois de várias tentativas, já não estava fazendo mais sentido. Mas que era abertamente discutido, assim. Não que lá impera, claro, uma cultura de total veracidade. Mas os elementos estão lá, que a gente usa muito nessa pegada da regeneração, do regenerativo. Que é um ambiente de regeneração dos seres humanos. Então, quando você começa a trabalhar nesse aspecto, acaba, aos pouquinhos, vai se tornando uma cultura. Né? Claro, não é fácil, mas tem que começar do começo. Começa lá pela primeira atitude. Eu quero falar sobre isso da cultura da veracidade que você falou, só que antes só quero reforçar, trazer com mais exatidão essa frase que você trouxe, Zé, que é: concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso. Perfeito. E sabedoria para distinguir uma da outra. É a oração da serenidade. Ela é do Reinhold Niebuhr. Isso. E ela é erroneamente atribuída a Santo Agostinho, como eu acabei de fazer. Exatamente. Então, só corrigindo aí a informação. E ela é o lema dos Alcoólicos Anônimos. Perfeito. Lembram disso? Boa. Fez sentido. Bom esclarecimento. Legal, né? Excelente. Então, só pra gente não passar a informação errada aqui, mas essa frase é ótima mesmo. Excelente. E quando você falou de cultura de veracidade, Paulo, eu até brinquei aqui que ia elevar o nível da empresa, né? Essa é uma das nossas missões, inclusive com a Integral Works. Mas lembrando que é muito difícil construir culturas de veracidade, de feedback, de qualquer coisa. O desafio de construir cultura é justamente a diferença de lógicas de ação, né, que imperam na empresa. Então, aí voltando ao episódio do feedback, ali que foi nosso episódio 3, se não me engano, que a gente falou de comunicação e feedback, nesse episódio, gente, para quem não assistiu, tá fantástico, porque eles explicam como que uma lógica de ação do líder pode dar feedback para outra lógica de ação do liderado, né? Então, como que a gente adequa isso? Então, só lembrando que eu acho que muitas pessoas me perguntam, assim, quando me encontram, estão vendo podcast, que legal, mas eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz. Então, acho que é só pra gente, só pra esclarecer, legal. Acho que é legal. A gente faz justamente esse alinhamento, né? Quando a gente fala que faz essa transformação aí cultural e coloca a empresa numa linha de cultura de alta performance, é justamente porque a gente diagnostica essas diferenças de lógica de ação e alinha. E para isso a gente constrói ali o desafio perfeito, né? Então a gente constrói o desafio referente àquela equipe ou àquele líder. Então isso traz resultados assim muito diretos, né? No faturamento da empresa, no alinhamento das pessoas e tudo mais, né? Então... a questão tá no como, né? Porque não tem
uma metodologia única. Então, você vai trazer... Tem a abordagem, que permite trazer qualquer... a metodologia mais adequada para a situação. Isso. E é esse que é o grande diferencial, porque você consegue trabalhar o que a empresa já tem, o nível que ela está, e o que ela precisa para fazer o próximo meio salto, né? Que a gente adora falar sobre isso, né? O meio passo, né? Que não dá para pular, de uma empresa que nem tem um propósito claro compartilhado para uma cultura de veracidade. É impossível. Impossível se você não passar por uma cultura de accountability, por uma cultura de integridade, por uma cultura de humildade, para daí chegar na veracidade. Legal. Porque vai faltar o que o Zé explicou, aquela escadinha. Então, quando percebe isso, aí você monta o plano. Aí é legal, você sabe. O que a gente vai fazer em 6 meses, 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos que a gente quer estar. Aí começa a ficar um pouco mais claro para todo mundo. A gente consegue entender que, você é líder, você é fundador da empresa, você quer chegar aqui, mas beleza, que vai levar 3 anos, pelo menos, né? Então vamos dar o próximo passo para cá e tal. Então por isso que a nossa abordagem, ela, ao mesmo tempo que ela é gentil, ela é transformadora, porque a gente vai transformar em cima da realidade, não é? Nossa, ficou bom isso, né? Ficou bom. Eu senti no coração quando você falou que ela é gentil. Ela é gentil. Nossa, caramba. A gente vai respeitar gentil e transformadora. a gente vai respeitar o tempo e o momento da empresa. A gente não vai chegar com a nossa metodologia e jogar em cima da empresa, né? Vamos anotar isso aí, vamos usar mais. Gostei. Gente, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, então. Até emocionou. Não é? De verdade. Dá para ser um líder muito bem intencionado, porém incoerente, né? E o que isso diz sobre o nível de consciência dele, a lógica de ação dele? Legal. Bem intencionado, estudou direitinho, realmente tem vontade de construir e tal, mas incoerente. Faltou essa veracidade aí. Agora eu vou ter que ir para a cultura popular, né? Por favor, muito bom. De boas intenções. De boas intenções, né? O inferno tá cheio, né? Na verdade, a ideia de resgatar isso é que, gente, eu tenho uma forte crença que a esmagadora maioria das pessoas, quando elas estão atuando no dia a dia delas de trabalho, no dia a dia delas pessoalmente mesmo, a maioria das pessoas está bem intencionada. Né? A maioria das pessoas quer o melhor para ela, para as pessoas queridas dela. E ok, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Isso... Ai, Zé, doeu nas pessoas agora até. Eu sendo bastante... sabe aquela... né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, sobre as startups, né? É do Rodrigo até, que é uma frase, né? A sua ideia não vale quase nada. Então, para ser um pouquinho mais sincero, né, e modesto na situação, vamos falar assim, cara, então, tudo bem, a boa intenção, não vale quase nada. Quase nada. Não é que não vale nada, mas não vale quase nada. Na verdade, o que acontece? A boa intenção é o primeiro ponto, é o primeiro passo, mas eu tenho que conseguir transformar aquilo num comportamento. E esse é o grande ponto. E quando a gente fala de lógicas de ação convencionais, e aí estamos falando principalmente oportunista, diplomata e expert, né? Estamos falando principalmente quando as pessoas estão operando nessas lógicas de ação, e também o achiever, especialmente o achiever fora de contexto, o achiever com buraquinhos, com lacuninhas nessas outras que a gente acabou de descrever aqui. A pessoa muitas vezes está pensando assim, não, né, eu quero fazer sim, né, eu acredito nisso, eu acredito que isso aqui é o melhor caminho, só que ela tem muita dificuldade de conseguir converter aquela crença, aquilo que ela está falando, aquilo que ela está pensando, em um comportamento que vai realmente conduzir as coisas naquela direção que ela imagina. Então, vou pegar um exemplo claro, fácil, né, da cultura diplomata e expert, que acontece muito. As pessoas têm lá, claro, o que elas acham que é o melhor caminho a seguir. E aí elas vão estar conversando com outras pessoas a respeito daquilo, tentando convencer as outras pessoas, tentando mobilizá-las para aquela causa, naquela direção. E às vezes elas vão e chegam e colocam a opinião delas em relação àquela questão,
e a outra pessoa não concorda, por exemplo. A outra pessoa não concorda. E aí essa pessoa, ao invés de colocar o ponto dela e tentar argumentar, ouvir o ponto da outra e tal, não, ok. Ela simplesmente dá um ok. Ela consente sem... Ela consente, na verdade, sem efetivamente concordar. Isso é muito comum nas organizações que têm a cultura diplomata, expert, ativíssima ali. É muito comum. As pessoas estão evitando o conflito num primeiro momento. Elas estão evitando o conflito, achando que, putz, não vale a pena, né? Não, é desgastante, não vou colocar, eu tenho receio, não me sinto à vontade de falar. E aí, o que é que elas fazem? Elas concordam, na frente, viram as costas e no cafezinho discordam. E na frente da outra pessoa, do outro chefe, do outro líder da outra área, discordam, falam ao contrário daquilo que elas falaram. Vocês já imaginaram a confusão que isso causa na empresa? Porque aquela pessoa que falou primeiro para ele acha que tem um aliado na implementação daquilo. E a outra também, só que as duas estão pensando coisas diferentes e opostas. Elas pensam em caminhos diferentes e opostos para solucionar aquele problema. E as duas estão contando com aquela pessoa na resolução do problema. A ideia do sim irresponsável, né? O sim irresponsável. Concordar só para evitar conflito. Que gera aquela cultura, aquela questão de falsa harmonia, né? Exatamente. A pseudo-harmonia. A pseudo-harmonia, exatamente. Então, assim, isso é muito comum, e aí a gente entra. É possível, a tua pergunta, especialmente nas lógicas de ação até ali o expert, é muito possível. Não só possível, como provável. Né? É muito provável que esse tipo de situação acabe acontecendo. Bastante provável. Né? Por todas as questões que implicam essa coisa da evasão do conflito, da evasão da divergência, né? De não querer explicitar, né? O conflito, explicitar a divergência. Acho que é bastante frequente. Pois é, e quais são essas barreiras internas aí que a gente falou mais uma vez, né? Que tem a ver com autoconhecimento e tal, mas quais as barreiras internas que impedem as pessoas de viver com veracidade, vocês acham? Medo do quê? É medo? Será que é medo? O que é? É medo. Eu acho que é medo, sim. Aliás, tudo é medo. Mas é medo. Vou passar a palavra para o Paulo, que eu já vi que ele está... eu também já vi. Eu senti que ele tem ali algo poderoso saindo ali. Mas eu acho, assim, é medo e tem uma questão de treino também. Né? Tem uma questão de treino. A não veracidade, em geral, ela está ligada a um excesso de identificação, de uma maneira geral. Um excesso de identificação. Por quê? Porque todos os processos de culpa, eles estão ligados a um excesso de identificação. E aí eu sou suspeito para falar, mas eu vou falar que talvez o melhor caminho, a melhor prática para a gente desenvolver a veracidade seja o mindfulness, seja a meditação. Olha. Né? Talvez é a melhor prática, porque é uma prática em que a gente, com o tempo, começa a perceber pensamentos e começa a distinguir, por exemplo, pensamentos, emoções de fatos, né? De realidades concretas. Né? Então você começa a perceber que muito do que você considerava antes um fato, alguma coisa, um problema, na verdade é a sua perspectiva, é o que você pensou, é o que você sentiu em relação a uma situação, e não a situação em si, né? Não o problema em si. Então, essa perspectiva que a meditação, que o mindfulness traz, eu acho que é fundamental, essa capacidade de você começar a enxergar em perspectiva, em distância, coisas que você confundia com você. Né? Então, eu consigo olhar... Você se identificava. Eu consigo olhar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, e aí quando eu olho meu pensamento, meu sentimento, minha emoção, eu percebo que eu não sou meu pensamento, não sou minha emoção, não sou meu sentimento. E aí eu ganho essa perspectiva que eu acho que é fundamental, e é o grande treino. Né? Quanto mais perspectiva eu ganho em relação a essas coisas com as quais a gente se identifica, mais eu sou capaz de agir com veracidade. Né?
e ter veracidade. E aí eu quero complementar, porque o que me veio, tive uma recordação bem importante de várias pessoas que, assim como a gente, se apaixonaram pela abordagem integral e foram a fundo, estudaram, aplicaram, né, e acabaram se tornando grandes companheiros nessa jornada, assim, parceiros na jornada. E aí tem um elemento que eu sempre considerei muito interessante, que é quando a pessoa já consegue atuar de uma maneira mais complexa de pensar. Então, quando ela já treinou também todas as atitudes, e aí ela chega no momento em que ela começa a observar as outras pessoas do seu entorno e já começa a perceber em que momentos aquela pessoa não tá, ou tá presa no egoísmo, ou tá presa nas regras, ou tá presa, né, em vários níveis ali que ela tá observando. E aí ela começa a enxergar aquilo e começa a perceber, não, mas essas pessoas não estão conscientes de todo o processo. E aí você tem um poder muito grande, na verdade, com relação a isso. Porque você sabe muito bem como talvez atuar com essas pessoas. E já teve vários casos que a gente começou a perceber do que a gente chama do sintoma negativo de ter essa consciência, que é a arrogância integral. Que é eu acabar me tornando... me identificando tanto com a abordagem que eu falo, ela é a solução para tudo. Olha. Isso aqui Perfeito. Isso aqui é o caminho universal, né? E aí ela se identifica com isso e aí se torna arrogante, já começando a quebrar um pouco com a humildade e a veracidade. Gente, E daí ela volta. Paulo, isso que você falou o mecanismo do fanático religioso. Não é? Viajei aqui? Mas é isso, né? É pessoa, mais ou ela menos acredita por aí. tanto naquela verdade que ela despreza qualquer outra. Exatamente. E veja como é importante, né? Porque as pessoas pensam, né, de maneira geral, não, quando eu estou desenvolvendo lógicas de ação mais complexas, eu estou cada vez mais distante disso. Eu estou cada vez mais distante de uma abordagem do tipo certo e errado, verdade absoluta. Eu estou cada vez mais distante disso. Ou o melhor caminho. Exatamente. Mas o grande problema é que se eu chegar à conclusão de que, né, e aí é até um problema da lógica de ação redefining quando ela é, vamos dizer assim, vivenciada sob uma perspectiva do pluralista. A né? verde. Exatamente. Principalmente se o cara não consolidou bem ali o ativer, né, o laranja, né, acontece muito dele ter um foco de que, olha, tudo é relativo, mas isso é uma verdade absoluta. Isso. Então, Pois assim, aí na hora que eu não falo relativiza mais, né? Exatamente. Isso. Então, assim, tudo é relativo. Então tá. Então, mas se tu está dizendo categoricamente que tudo é relativo, tem uma coisa que não é relativa aí. Essa tua frase, esse teu statement, essa tua frase, né, você só está colocando ela dessa maneira, ela é absoluta. Então, vale a mesma coisa para a abordagem integral, quer dizer, eu começo a perceber que realmente existem padrões, existem lógicas de ação, que as pessoas atuam de acordo com essas lógicas de ação. E aí eu começo, de alguma forma, a imaginar que a única maneira válida de eu lidar com essa realidade, a maneira mais eficaz, a única válida de lidar com essa realidade é a abordagem integral, é por meio da identificação dessa lógica de ação, desses padrões e atuar de acordo com isso. Quando eu chego nesse ponto, eu estou violando um preceito da abordagem integral. Sim, não é de nada que integral. todos estão parcialmente certos. Nossa, né? que legal. E aí o caminho para isso é assim, mergulhe ainda mais, aprofunde ainda mais, aplique ainda mais. Exatamente. Porque daí ao aplicar vai chegar um momento que você vai atingir a fronteira para você. Exatamente. Né? Então a gente não diz, Legal. então abandona, realmente, não dá. Não, o contrário. Exatamente. Vai fundo. Né? E aí você identifica os pontos falhos. Você perguntou, né, quais são os pontos de dificuldade de uma pessoa, né, que não consegue, os medos. Eles vão estar relacionados com todas as lógicas anteriores. Tá. Né? Porque realmente, para você atingir um nível, transforme um nível amarelo integral, a princípio, totalmente 100% ali, você consegue justamente
decorticar teus medos, desconstruir os teus medos através da veracidade. Que legal. Então, ela ajuda justamente nesse processo, né? Gente, e é interessante como quando a gente aplica para a prática da liderança, tudo tem a ver com comunicação, né? Com como você comunica, como você comunica Para você todos... mesmo e para os outros. E para os outros, Isso, aham. É muito De dentro interessante para isso. fora. E até uma última pergunta aqui para a gente fechar. Eu sabia que esse tema ia render, né? Mas eu queria um último ponto aqui, que é o seguinte, que tem a ver com comunicação também. Como cultivar a veracidade sem cair no excesso de franqueza que fere ou na omissão que engana? Essa é uma dúvida minha, inclusive, tá? Obrigada. Que eu tenho essa... Às vezes eu acho que eu tô sendo assertiva, mas a outra pessoa, que talvez esteja em alguma lógica de ação diferente, vê como agressividade, né? O que pra mim é super assertividade, porque eu não tô querendo evitar conflito, tô querendo conversar sobre ele numa boa, mas aí a pessoa trata como agressividade, né? Então, como sem esse excesso de franqueza que fere ou omissão que engana? Difícil, hein? Aí entra na autenticidade, né? E da integridade, entra bastante nisso, né? E aí entra muito também, na minha visão, da gente ter a capacidade de ir aonde o outro tá. Eu acho que isso é fundamental. Se você tem a ideia de que, né, a pessoa para qual você vai dar esse feedback, você vai ser bem assertivo e tal, mas a outra pessoa, se a outra pessoa tá ali operando num diplomata, cara, você não vai poder ser tão assertivo. Né? A ideia é essa, você vai ter que dar a volta mesmo, você vai ter que deixar claro que, meu objetivo é fazer você crescer, meu objetivo é fazer você se desenvolver, né? Deixar muito claro isso, até antes de chegar no ponto. Boa. Né? Então, assim, essa capacidade de ir até onde a outra pessoa está, porque é um risco que sempre vai ser corrido. Né? Sempre vai ser corrido. E, lógico, se você vai dar esse feedback para alguém que está operando no Ativer mesmo, que você já conhece, que é pragmático, que é objetivo, que é assertivo, cara, vai na lata logo e sem problema nenhum, que vai ser o melhor. A pessoa não vai levar pro coração. Exatamente. Né? Vai ser o melhor que você pode fazer por ela. Né? Mas, então, eu acho que ir aonde a pessoa está é super importante. Mas é interessante que a natureza da tua pergunta, ela já é uma pergunta que ela necessita de você ter entendido e interiorizado bem o princípio da humildade. Porque se você conseguiu interiorizar o princípio da humildade, que fica entre a arrogância e a passividade, quando você chega na veracidade, você não vai cair nessa situação. Você entende que a pergunta ela é bem voltada à questão da humildade que a gente discutiu no último episódio. Porque como é que eu trago a veracidade, a verdade, sem ser, né, tão enfático e sem considerar o outro. Então, é interessante que você vai acumulando. E é isso que acontece mesmo. Quando você começa a trazer as situações, você começa a decorticar as situações em todos os níveis e em todas as atitudes. E isso é veracidade. Isso é o princípio da atitude da veracidade. Por isso que, assim, ele é realmente de alta complexidade. Né? Que legal. Uma nova camada muito começa legal, a partir hein? dela. Pois é. Nossa, sensacional. E aí, que insights que você teve ouvindo esse podcast? Que dúvidas surgiram? O que você pensou? Com certeza deu uns incômodos aí, né? Porque eu acho que a gente tratou questões bem profundas. Né? Hoje foi bem profundo e filosófico. Bem filosófico, adoro. Mas não deixamos de trazer para a prática. De trazer para a liderança. Aterrizadas, né? Aí, gente, como a gente finalizou essa série de 5 episódios, mas no livro, né? Eu sempre volto para o livro. O que vocês falam na sequência sobre o conceito que junta tudo isso, que é a maestria emocional, né? Que pode ser um bom episódio, um bom tema para nossa sequência aqui. O que vocês acham? Excelente. Sem dúvida. Então, fechou. Bom. Então, a gente vai falar no próximo episódio sobre maestria emocional, tá? Então, fica aqui com a gente para conferir. E, bom, vamos falar de novo, né? Só para reforçar ali, para nos seguirem. Com certeza, nos seguirem lá no Instagram, @integralworks_, e no YouTube também, né? Você acompanhar o nosso canal ali, seguir o nosso canal, né? Do podcast Liderança Integral também, dá um like se você gostou desse conteúdo aí. E nos próximos no Spotify também. E no Spotify também. E mandar pra gente suas perguntas, dúvidas, comentários e até mesmo sugestões de tópicos. Traz uma questão sua que tá acontecendo com você, a gente vai se inspirar e talvez a gente traga o teu caso como caso central de um tema. Muito bem. Legal. É isso então, gente? É isso aí.
Então, muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.